Olá, gostaram da nossa primeira aula? Pois bem, hoje nós vamos iniciar a aula falando sobre a posição da Bíblia em relação ao ensino. Pois é, nós devemos seguir o que a palavra de Deus diz. Se a Bíblia valoriza o ensino, nós também devemos valorizar. Se a Bíblia não valoriza o ensino, claro que nós não temos obrigação também de valorizar. Se a Bíblia valoriza o ensino das pessoas de forma bastante enfática, a igreja também deve empreender um esforço para ensinar as pessoas da mesma forma que a Bíblia ensina. Por isso, então, vamos fazer um sumário da teologia bíblica. Vamos fazer agora uma abordagem geral de todo o ensino no Antigo Testamento. A tese central do Antigo Testamento é obedecer à lei de Deus, para que o povo tenha uma posição distinta como povo de Deus. Mas cremos que não é só por uma questão de posição distinta como povo de Deus, mas o fato de obedecer à lei de Deus, o Deus se torna glorificado no meio deste povo. Veja lá em Deuteronômio 4, versos 5 a 8. Começa o texto falando assim: Eis que vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor meu Deus, para que assim façais no meio da terra que passais a possuir. Guardai-os, pois, e cumpri-os. Moisés está ensinando o povo, e parece que o fato de guardar e cumprir implica no ensino. Alguém ensina e quem aprende, guarda e cumpre. Esse é o fator principal do ensino no Antigo Testamento. É claro que o propósito da obediência de Israel, como já falamos, era que Deus pudesse ser honrado e glorificado no meio desse povo. Mas a segunda coisa que a obediência traz é a paz e o conforto para Israel. Essas duas coisas tem como resultado o processo do ensino, tem como implicação o ensino. Interessante que a gente pode ver lá também em Deuteronômio capítulo 6, que é falado sobre o Shema, que era uma forma de recitação que os judeus faziam nas suas casas. Era uma forma de inculcar os mandamentos de Deus aos seus filhos. Os seus filhos precisavam ser ensinados pelos seus pais de forma diligentemente os mandamentos de Deus. Para quê? Para que a criança vivesse em obediência à palavra de Deus. Então, entendemos que é muito importante a educação no Antigo Testamento, e principalmente olhando aí numa perspectiva de todos os livros, os 5 livros da lei. É claro que naquela época não tinha bastante cópias da Bíblia. Então, o que se fazia era reunir o povo e uma pessoa só fazia a leitura, aquele ritual público de leitura. Mas queremos entender também que ouvir não é o mesmo que aprender. Aprender implica num esforço, aprender implica numa ação. E o verbo aprender lá no hebraico é o lamá, que é a palavra hebraica mais comum para o aprendizado. E nós devemos entender que o aprendizado deveria ser demonstrado de duas maneiras: por uma mudança de atitude e por uma mudança de ação. Se isso não acontecesse, a pessoa apenas ouvia e não aprendia. O aprendizado tinha que resultar nessa mudança de atitude e nessa mudança de ação. O temor do Senhor, diz Perdaus, que deveria ser expresso pela obediência aos mandamentos de Deus. Uma mudança de coração deveria ser expressa por uma mudança de comportamento. Ainda Perdaus diz para nós que a função do professor no Antigo Testamento era produzir pessoas obedientes, pessoas motivadas pelo respeito profundo ao nosso Deus. Então, a gente pode perceber
que, com o passar do tempo, o colapso da vida religiosa de Israel aconteceu por causa do colapso do sistema educacional. Foi se relaxando no processo de ensino e, com isso, houve também um colapso da vida religiosa do povo de Deus. Por isso, nós entendemos também que é importante o povo de Deus empreender esforços no seu aprendizado na igreja, porque senão nós podemos pagar caro por essa negligência de não estarmos se empenhando no processo do ensino-aprendizado. No período do Velho Testamento, houve 3 grandes escolas, que posteriormente Jesus até cita, está registrado lá em Lucas, capítulo 24, verso 44, e eu vou ler aqui para vocês. A seguir, Jesus lhe disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava que se cumprisse tudo o que de mim foi escrito, ou está escrito, na lei de Moisés, primeira escola, na lei dos profetas, segunda escola, e nos salmos, ou nos escritos, é a terceira escola. Vejamos então nessa aula uma abordagem sobre cada uma dessas escolas. O livro da lei, citado por Jesus em Lucas 24, 44, são os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levíticos e Números e Deuteronômio. Os livros da lei, eles vão relatar as histórias do povo de Deus, como por exemplo, a história da criação, a chamada de Abraão, o Êxodo, a peregrinação até a terra prometida. Esses 5 livros da lei ficaram conhecidos como o Pentateuco. Esta é a primeira escola do Antigo Testamento, que ficou também conhecida como História da Salvação. A doutora Sharon diz que, de geração em geração, o povo de Israel contava essas histórias que explicavam a sua fé e comemorava anualmente os grandes feitos de Deus nas suas festas religiosas. E ela diz que, graças a esse aspecto repetitivo do ensino do povo hebreu, é que a herança histórica, as orientações éticas e os ensinamentos que os judeus transmitiam aos seus filhos chegam até nós através do Antigo Testamento. Se o Pentateuco é a primeira escola do Antigo Testamento, diríamos então que o professor dessa escola é Deus, e o conteúdo programático já estava pronto lá desde a eternidade. E a primeira geração e a segunda geração estavam juntas aprendendo junto com o professor que é Deus. Mas caberia depois da geração mais nova estar passando para as gerações seguintes a transmissão desse ensino. E a doutora Sharon também diz no seu livro Igreja Ensinadora que o Pentateuco conta com uma história, a história de Deus e o seu povo, desde as suas origens até a sua peregrinação no deserto e a chegada à terra prometida. Após as emocionantes narrativas do Gênesis e de Êxodo, repleta de histórias de amor e de intrigas familiares, onde a mão de Deus sempre se faz presente e soberana, vêm as instruções e raízes culticas e os fracassos do povo peregrino em Levítico e Números. E quando chega ao último livro do Pentateuco, que é o Deuteronômio, encontra-se uma reflexão teológica das histórias e das leis que já são conhecidas e ainda uma preparação pedagógica para o novo futuro, ou seja, o futuro da terra prometida. Qual era o local dessa primeira escola do Antigo Testamento e quais as suas principais ênfases didáticas? O lugar da primeira escola do Antigo Testamento era o lar. Deus ensinava os pais e os pais tinham obrigação de estar repassando aos filhos todos os dias esse ensinamento. E as ênfases didáticas no Pentateuco
primeira delas é a narração histórica ocorrida no passado, que deveria ser contado pelos pais, sempre com um significado para o presente, para os seus filhos. E ainda a segunda, as instruções, que deveriam ser sempre repassadas também aos seus filhos. O livro da lei também é chamado de Torá, e a Torá quer dizer lei ou instrução. E a doutora Sharon diz que a Torá contém muitas instruções dadas por Deus a Moisés e por Moisés ao povo. E diz ela ainda que em Êxodo e Levítico há detalhadas instruções culticas e cerimoniais, legais e éticas. E os levitas eram responsáveis pelo ensino. Está lá em Levíticos 10:11 e 2 Crônica 35:3. Então a metodologia, conforme vocês veem aí na tela, era de contar história para os seus filhos dos feitos de Deus no passado, com significado no presente, e as festas religiosas que remontavam então o que Deus fazia por eles à medida que eles caminhavam com Deus. Veja nesse próximo slide como os pais tinham uma grande responsabilidade de ensinar os seus filhos. Na parte superior do slide você está vendo uma estrela. É claro que não é a estrela de Davi, é apenas um exemplo para mostrar que em cada ponta tem um versículo falando sobre a responsabilidade do pai na educação dos seus filhos. Começando pela ponta de cima, Êxodo 12:26, diz assim: quando vossos filhos vos perguntarem, que rito é este? Respondereis. Ainda Êxodo 13:8, naquele mesmo dia contarás a teu filho. E ainda Êxodo 13:14, quando teu filho amanhã te perguntar, que é isso? Responder-lhe-ás. E ainda Deuteronômio 6:20-21 diz, quando teu filho de futuro te perguntar dizendo, que significam os testemunhos e estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou, então dirás a teu filho. E ainda Josué 4:6 está dizendo, para que isto seja por sinal entre vós, e quando vossos filhos no futuro perguntarem dizendo, que vos significam essas pedras? Então lhe direis. E ainda por fim, Josué 4:21, quando no futuro vossos filhos perguntarem aos seus pais dizendo, que significam essas pedras? Fareis saber aos vossos filhos. Então, podemos perceber, e os textos aí revelam para nós, que a preocupação com o processo educativo é de toda e total responsabilidade dos pais. Os pais são educadores dos seus filhos nessa primeira escola. Vamos agora estudar a segunda escola do Antigo Testamento, a escola dos profetas. A segunda escola do Antigo Testamento é a escola de profetas. Conforme a divisão do cânon hebraico, os profetas anteriores são Josué, Juízes, Samuel e Reis. Os profetas posteriores são Isaías, Jeremias e Ezequiel. E os 12 profetas menores. A segunda escola se desloca do lar para o palácio. Agora o ensino torna-se palaciano. E os profetas são os pedagogos desse ensino. Se a primeira escola tem a tarefa educacional de conservação, de transmissão e manutenção do legado e herança do passado, a segunda escola tem como tarefa educacional questionar, examinar criticamente e refletir contextualmente. Sabe por quê? Porque nesse período o país estava vivendo uma incerteza e uma tensão. Havia crises tanto no campo político como no campo espiritual. Foi nesse período dos profetas que Israel se divide em 2 reinos. O reino do norte foi destruído pela Síria e levado cativo pela Síria. Depois o reino do sul foi destruído o seu templo e Judá foi exilado na Babilônia. E podemos ainda ver que a segunda parte do Antigo Testamento, ou seja, a segunda escola, revela para nós a falta da vida de fé vivenciada. O povo fraquejou na fé vivenciada, falharam na fé cognitiva.
Isso demonstra claramente a ausência de perseverança no processo educacional e no conteúdo que Deus programou para eles. E ainda podemos ver também que o sistema educacional divino está direcionado ao aspecto corretivo do povo. A análise crítica do profeta não está sendo direcionada ao conteúdo programático, mas à atitude do aprendiz. Vamos ver como se dá a conexão do ensino do passado, do presente e do futuro dessa escola. A doutora Shero, no seu livro Igreja Ensinadora, vai nos dizer que na educação se faz necessário manter uma tensão fecunda entre a conservação do passado, a descoberta no presente e a imaginação do futuro. Ela diz ainda que o povo de Deus do Antigo Testamento, como a igreja de hoje, precisa da palavra profética e do ensino tradicional. Em termos pedagógicos atuais, precisa-se da educação tradicional, que envolve a narração e a memorização. E também precisa da educação moderna ou progressista, que envolve uma participação ativa e a imaginação criativa. E ela diz ainda que com a imaginação criam-se novas possibilidades, verdadeiras reformas e profundas transformações. O outro fato digno de nota é a didática dos profetas no quesito de métodos visuais. Isaías andou nu e descalço para ensinar o seu povo. Jeremias despedaçou o vaso do oleiro para poder ensinar o seu povo. E Ezequiel cercou uma cidade em miniatura para poder também ensinar o seu povo. Frequentemente, os métodos dos profetas eram também métodos visuais. Dr. Shero nos diz ainda que os profetas não apenas pregavam, mas também criticavam as estruturas e imaginavam a realidade do reino de Deus. E ainda podemos perceber, conforme a Dra. Shero, que a lei de Moisés foi ensinada ao povo também pelos escribas. Os escribas tomaram o lugar dos profetas, e os escribas eram uma classe de mestres profissionais da lei, que estudavam essa lei de forma diligentemente. Diz a doutora Shero que eram homens das sagradas letras, que juntaram, que copiaram, que preservaram e que interpretaram a lei. Foi nesse período, então, que surgiu as sinagogas, que veio de encontro às necessidades populares. Diz a doutora Shero que num ambiente estranho e hostil ao monoteísmo judaico, a sinagoga torna-se um oásis, onde recorda a Torá e as promessas de repatriamento. Com os escribas, intensifica-se o ensino formal. A sinagoga é a escola e a lei mosaica é o seu texto, o texto de ensino. Conforme a gente pode ver lá em Esdras, capítulo 7, verso 10, diz a doutora Shero que Esdras era um escriba por excelência, um dos primeiros doutores da lei e um sacerdote. Ele era escriba versado na lei de Moisés, e o texto ainda diz que Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Por fim, então, podemos perceber que o escriba ensinava o povo. Esdras não era um pregador, mas Esdras era um professor, trabalhando no meio da congregação. Esdras estava lendo e estava explicando as escrituras. E nesse período da história de Israel, diz a doutora Shero, o ensino do escriba foi importante, mas na história do judaísmo, a interpretação da lei às vezes se tornou um legalismo, como nós podemos ver nos escribas das sinagogas nos tempos de Jesus. Vamos ver agora a última escola do Antigo Testamento, a chamada Escola dos Escritos. Essa terceira escola acontece o seu ensino na rua, no meio do povo, no senso comum. Por isso tem os provérbios
que ensinam as pessoas a respeito da vida. A sua abordagem de ensino é uma busca existencial, um ensino prático e reflexivo e abrangente em busca da sabedoria. O processo educativo é um processo dialógico com as pessoas e a pesquisa de todos os temas da vida. Por isso que a doutora Sharon, no seu livro Igreja Ensinadora, vai nos dizer que o livro de Jó e Provérbios e Eclesiastes procuram responder à pergunta: onde se achará sabedoria? E ela diz que enquanto as perguntas no livro da lei são mais objetivas, as perguntas nos escritos têm um caráter mais subjetivo e existencial. E ela diz ainda que nem sempre as respostas são fáceis ou são claras. Lá no livro de Jó e Eclesiastes, demonstram que uma finalidade da educação é criar espaço para questionamentos e investigações científicas, filosóficas, observações, debates e descobertas. No livro de Jó, mostra que Jó era íntegro, reto e temente a Deus, mas através do seu sofrimento e contradições da vida humana, as respostas de Deus não vêm automaticamente, mas no fim de um longo processo de reflexão introspectiva e emotiva, e de diálogo com os outros e também de diálogo com Deus. Sim, é um processo dialógico através do qual o soberano Senhor, o detentor de toda a sabedoria, sustenta, nutre e molda o seu servo. Porém, a descoberta da sabedoria se faz através das experiências de mundo. Ainda a doutora Sharon fala também que, tratando também de sabedoria, o livro de Provérbios tem muita instrução que é diretamente didática. Os provérbios não contêm teorias ou filosofias especulativas, diz ela, mas muito ensino prático. Um problema bastante sério na história da educação e filosofia ocidental, diz a doutora Sharon, é demasiada prioridade dada às teorias cognitivas, ou seja, o intelectual acadêmico. O resultado, frequentemente, tem sido essa dicotomia entre a teoria e a prática. Enfim, diz ela, a negligência ou até o desprezo da prática nas instruções educacionais. No seminário se aprende teologia, na igreja se estuda a Bíblia e a doutrina, porém na vida prática, uma ética está divorciada da teoria, caindo em mil incoerências e também em hipocrisia. E ainda a doutora Sharon vai nos dizer que é só ler Provérbios, um manual de instrução, e a gente entende da vida prática, da moralidade, da ética. Por exemplo, encontramos no ensino prático em Provérbios 3:7, que diz: não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor, aparta-te do mal. Outro ensino também está em Provérbios 1:8, filho meu, ouve o ensino do teu pai, e não deixe a instrução da tua mãe. Diz a doutora Sharon que no Oriente o aluno é tratado dessa maneira, mas também está claro em Provérbios 4, de 1-4, 10:1 e 13:24, que os pais são responsáveis pela educação dos seus filhos. Eles receberam a ordem e a promessa: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Provérbios 22:6. O ensino prático de Provérbios é dirigido aos pais e aos filhos, referindo-se também às crianças e aos jovens. Enfim, há um ensino para todas as faixas etárias. O objetivo do livro de Provérbios é para aprender a sabedoria e o ensino, para obter o ensino do bom proceder, para dar aos jovens o conhecimento e o bom siso. E ainda por fim, a doutora Sharon nos diz que, além de abranger todas as idades com seus ensinos, Provérbios aborda uma gama enorme de assuntos, incluindo a língua, o estudo psicológico da calma e tranquilidade,
orientação para o futuro, disciplina da criança, sono suave, segurança, sedução, adultério, mentira, negócios e a mulher virtuosa. Todos são assuntos eminentemente odiernos e práticos. Deixamos os salmos para fazer uma abordagem separada. Veja a razão disso. A doutora Sharon também nos diz que o salmo, embora seja mais dedicado ao culto e à adoração, nele também existem recursos pedagógicos, como por exemplo, o título do Salmo 78 é chamado Salmo Didático de Asaf. Este salmo fala da transmissão da fé bíblica dos pais aos filhos à vindoura geração. Os Salmos 105 e Salmo 106 relatam a história do povo de Israel. São exemplos de como a narração faz parte do culto. Nos Salmos se expressa a resposta humana à iniciativa divina. Os aspectos de confiança e obediência se destacam. O fim de todo o ensino, diz a doutora Sharon, é o desenvolvimento de um relacionamento de confiança em Deus e o comportamento caracterizado por obediência à vontade de Deus. E por fim, os salmos, nada mais, nada menos, são que todo o conteúdo da fé vivenciada de Israel, expressada artisticamente. São acrósticos, são poemas, canções de lamento ou de louvor, são hinos, tudo para, em culto, confirmar a aliança de Deus com o seu povo. E por isso o salmo tem uma peculiaridade muito própria, muito particular dele mesmo. Vejamos o que aprendemos nessa segunda aula. Essa aula deixou claro para nós que o ensino tem raízes profundamente bíblicas. Logo, nós também devemos valorizar o ensino na igreja. O Antigo Testamento em si é um instrumento pedagógico e o Pentateuco ensina a história do povo de Deus e nos dá as instruções morais e cerimoniais. Os profetas desafiaram as estruturas porque o povo e a nação se desviaram da lei de Deus, e os escritos trazem um ensino prático e um ensino existencial para a vida do ser humano. Logo, baseado no que aprendemos hoje, podemos perceber a importância do ensino na igreja nos nossos dias. Até lá e até a próxima aula.